Antes da minha entrevista ali, eu vi 6 ou 7 fazendo entrevistas. 4 foram negados, 2 foram aprovados, inclusive o da minha frente, e o outro eu saí curioso para saber se ia aprovar ou não. Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. Entretanto, hoje o convidado está no Brasil, mas logo ele já está chegando aqui. Manda um alô pra galera aí, Reinaldo. E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o Reinaldo, estou aqui junto com o Roger Vieira nesse bate-papo sobre assuntos relevantes à imigração e vistos. O Reinaldo tem uma história bem interessante, galera. Ele conseguiu visto de estudante, ele e a família dele, recentemente, agora na pandemia. E essa é uma dúvida muito comum das pessoas. Como que está sendo o processo? Está fácil? Está difícil? Como que ele fez para conseguir, ele e a família dele? Então hoje nós vamos tirar essas dúvidas com ele, saber como que foi o processo do visto de estudante agora nesse momento de pandemia. Reinaldo, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala um pouquinho de você, da onde você é do Brasil, o que você faz e como que surgiu essa ideia de querer vir aqui para os Estados Unidos. Meu nome é Reinaldo Balduino, eu sou de Brasília, na capital aqui do Brasil. Eu sou servidor público federal na área de tecnologia da informação. Sou visitante constante de Orlando, eu e minha família, né? Então, sempre gostamos aí dos Estados Unidos. E há alguns anos, minha esposa quis estender os estudos, fazer um mestrado aqui no Brasil. E minha esposa é zero de inglês, zero total. E para entrar no mestrado precisa apresentar uma proficiência em inglês. Ela falou, vamos fazer um inglês só porque eu quero fazer nos Estados Unidos. Aí ela engravidou, tivemos um bebê, tivemos que prolongar 1 ano e 6 meses esse projeto. Minha filha hoje, mais nova, está com 1 ano e 1 mês. E aí decidimos que no próximo ano nós iríamos tocar esse processo de estudar inglês nos Estados Unidos para que ela pudesse voltar ao Brasil e continuar seus estudos. Então quer dizer que vocês já têm o visto, né? Já têm o visto de turista. Sim. E agora conseguiram um de estudante. Perfeito, isso mesmo. Quantas vezes vocês já conseguiram vir aqui para os Estados Unidos a passeio e voltar, assim? 8 vezes já. Caraca! 8 vezes. Tá certo. Em 2012. E atualmente vocês trabalham com o quê? Você, sua esposa? Eu trabalho com TI, Tecnologia da Informação. Sou professor universitário aqui no Brasil e servidor público federal na área de TI. Minha esposa é arquiteta e urbanista. Trabalha mais na parte de construção civil. Conta para nós, Reinaldo, como que foi o processo do visto de estudante para vocês, né? Porque muitas pessoas têm dúvida, né? Como que funciona esse processo? Precisa ou não de assessoria? Vocês precisaram disso ou fizeram tudo sozinho? Como eu sou da área de TI, né? Eu sou meio futricão, né? Eu saio futricando, pesquisando, ligando. Eu tenho inglês fluente, então eu mesmo corri atrás das escolas, então não precisamos de assessoria. Mas é um processo chato. É um processo que eu acredito que quem não tem um inglês pelo menos intermediário, que não tem uma noção de pesquisar sites internacionais, eu acredito que uma consultoria seria legal. E para a galera entender, então, como que funcionou, né? Você estava aí no Brasil, beleza, já tinha um visto de turista no passaporte, você e sua família, aí vocês começaram a fazer as pesquisas das escolas. Como que vocês fizeram essa pesquisa, assim? Quais foram os parâmetros? O que vocês consideraram? Só para a galera entender como que funciona tudo isso. Aqui no Brasil, eu comecei a pesquisar escolas perto dos centros que nós conhecíamos em Orlando, né? De localidades, não no centro de Orlando, mas naquelas cidades pequenas em voltas, né? De Orlando. E aí eu entrei em alguns sites de algumas escolas, não sei se pode falar o nome da escola, mas... Pode, fica à vontade, aqui não tem problema, vamos fazer marketing. Eu entrei no site da UCEDA, da Mila, da Meta Language e da Cambridge. Eu não lembro se era Cambridge direito, mas entrei no site de 4. Todas elas em Orlando ou nas intermediações ali de Orlando, ali bem próximos, né? Vocês estavam com foco de Orlando. Só Orlando. Só Orlando. Nós conhecemos o norte, já fui a turismo ao norte, mas assim, não tínhamos interesse em ir para o norte. E aí fomos e pesquisamos, entramos em contato, e aí pega muita coisa, eu não sei se você conhece desse assunto, mas tem escola que o programa de férias é diferente da outra.
Tem escolas que a cada 3 meses dão 15 dias, tem escolas que a cada 6 meses são 2 semanas, tem escola que só a cada 6 meses 1 semana. E isso pegou muito pra gente, porque eu tenho uma filha de 8 anos, tenho uma filha de 1 ano, e minha esposa já passou dos 30 e poucos anos já, então, assim... Tá nova. Tem que ser algo mais maleável, né? Depois de entender todo o funcionamento da escola, aí nós tentamos a aplicação em uma escola específica que foi na MetaLanguage. Só para a galera entender, Reinaldo, essa questão das férias, né? Então é aquele período que o estudante tem um tempo de férias que ele pode ou ir para o Brasil ou para outros países. Sim. Então, isso varia de escola para escola nas suas pesquisas? Variou bastante. Teve escolas que davam 8 dias a cada 3 meses. Nossa. Mas o valor da escola era 12% a mais do que da outra escola. Então, os valores tinham uma variação bem grande. Vocês que moram, trabalham, fazem coisas nos Estados Unidos, ganham em dólar. Nós ganhamos em real, né? Então, $60 é muito dinheiro. E conta para nós, como que funciona esse processo? Beleza, você viu lá as escolas, tudo, você percebeu essa questão das férias, aí você escolheu uma escola. Quais foram as documentações, o que eles pediram para vocês, os valores, só para a galera saber? Primeiro, minha esposa teve que fazer um teste de nível, né, de nivelamento, para eles entenderem onde que ela se encaixaria. Quando ela fez esse teste, eles falaram, não, ok, nós temos um curso para ela específico, certinho, vocês podem aplicar para a gente. Aí eles pediram passaporte de toda a família, né, para que a gente comprovasse os passaportes válidos, certidão de casamento, não precisou traduzir, pode ser a certidão nacional mesmo, tá? E um extrato bancário comprovando que nós tínhamos em conta poupança ou conta corrente um dinheiro que garantisse a nossa permanência no período que nós ficaríamos lá. Comprovação financeira tem que ser um valor específico para o aplicante, mais os dependentes desse aplicante. Então, nós tivemos que comprovar um valor alto em conta corrente, não pôde ser aplicação, então eu tive que tirar dinheiro de aplicação e botar para conta e comprovar. Essa é uma dúvida que as pessoas têm bastante, Reinaldo, porque o valor, acredito que nas suas pesquisas você percebeu que ele varia de escola para escola. Esse valor também muda dentro da mesma região de Orlando? Você percebeu isso ou não? Muda, né? Completamente. Muda completamente. Beleza. O cálculo que as escolas fazem é em acordo com o valor da mensalidade dela. Então, o aplicante tem que ter o valor da mensalidade, mais o valor de aluguel e o valor de alimentação. Então, isso tudo aplica também para os dependentes, mas muda bastante também. Quando vocês fizeram a solicitação, vocês fizeram por um período de quanto tempo de duração de curso, né? A gente sabe que isso pode estender aqui dentro, mas quando vocês apresentaram para a escola, imigração, qual foi o período? 6 meses, 1 ano, 3 meses? 1 ano, exatamente 1 ano, mas a escola que nós escolhemos só tinha um período mínimo de 6 meses. Tem escolas que tinham um período de 1 mês, 2 meses... 3 meses, mas essa era de no mínimo 6 meses. Para 1 ano, quanto que eles pediram de comprovação financeira na conta bancária, né? Porque os valores são em dólares e aí convertendo isso é um absurdo. Mas para você, sua esposa e 2 filhas, quanto que eles pediram assim que tinha na conta? $27.500. Caraca, em reais, quanto que é isso? Deu 142 mil. Jesus! Meu Deus! E isso foi o mês passado? Tem nem 1 mês ainda direito. Caraca, cara, é muito dinheiro. Meu Deus do céu. Bom, vocês estão vendo aí. Mas é interessante que não precisa ser só seu. Então, você pode ter sponsors, né? Você pode ter, além do seu dinheiro, o dinheiro do pai, o dinheiro da mãe, o dinheiro do tio, o dinheiro da tia, da prima, não importa. Eles assinando um documento de sponsor, você pode juntar todo esse dinheiro e comprovar esse valor. Não precisa comprovar para o consulado, tem que comprovar para a escola. Então, primeiro você faz uma comprovação para a escola, que você tem a quantia, depois vai para o consulado. E no consulado eles não fazem nada, é entrevista normal, é uma coisa normal, entrevista como fosse um visto B1, B2. Você faz tudo na escola e a escola te envia o formulário I-20 aprovado, né? Entendi, beleza. A escola te envia isso. Formulário F1 aprovado, né?
Ela te Beleza. envia isso já com todas as comprovações e isso aqui que você apresenta no consulado. E fala para nós, Reinaldo, porque no caso é você, a sua esposa e mais 2 filhas. Quais Isso. foram as taxas que você precisou pagar, né? Porque além da taxa da imigração, que você pode falar também, tem taxa de matrícula, taxa de biometria, de um monte de coisa. Quais foram as taxas que você precisou pagar? Para a escola, eu precisei pagar a inscrição, a matrícula, Uhum. o material do primeiro mês e o envio DHL para o Brasil do F1. Lembrando que eu estou no Brasil, né? Então eles tiveram que enviar. Isso deu $350, só para a escola. Eu tive que Uhum. pagar o I-901, que é o formulário da Servis, né? Que é um formulário Ah, que todo estudante tem que pagar. Só o estudante. Os F2, que são os dependentes, não precisam, só ele. Que são mais $350. Então aí já foram $700 de lado. tudo em dólares, né? Tudo Não em é reais. dólares. E tivemos que pagar. Nós já temos o visto B1, B2 de turista. Só porque, como vamos estudar, temos que tirar o DS-160 de novo. $160 para cada um. Para as 4 pessoas. Então deu aí $740 mais $700. Então deu $1.420 só para ter o visto em mão. Jesus! E quando você fez todo esse processo, o dólar estava quanto? 5,38. Meu Deus do céu. Alguém me segure. Bom, beleza, cara. Uma dúvida. Muitas pessoas têm dificuldades para preencher a DS-160. Eu confesso para você que eu nunca preenchi uma, né? Porque na época eu também usei uma assessoria, né? No meu caso. Você precisou de alguma ajuda para preencher a DS-160? Você fez tudo sozinho? Fez tudo sozinho. Assim, é chata, é complicado, mas se você é dono das suas informações, né? Então, nada melhor que você preenche o DS-160. Toda entrevista consular é em cima daquilo que está no DS-160, né? Então, você não tenho nada contra a consultoria, eu presto algumas consultorias para isso também, nenhuma cobrando, tudo pessoal perguntando, familiar, isso e aquilo outro, mas é válido que você preencha, é válido que você saiba o que você colocou ali, porque o que mais nega em entrevista é isso, né? E aí você fez o agendamento. Nós sabemos que estava tendo uma bastante demora, né, dos agendamentos, da entrevista de visto, e aí começou a sair os de estudante. Quando que você fez o primeiro agendamento para você e sua família, para eles saberem? Olha, quando decidimos ir estudar, foi no início do ano. Pensamos em preencher todo o formulário, só porque ligamos na USCIS lá, e eles falaram que não estava agendando, estava postergando, e aí a gente deixou. Falou, não vamos preencher agora não, porque querendo ou não tem que pagar tudo. Aí se gasta R$10 mil e não tem agendamento. E aí em maio, 23 de maio ou 20 de maio, saiu a notificação do consulado americano aqui no Brasil falando, olha, vistos de estudante F1, M1 e J1 serão liberados imediatamente para fazer as entrevistas, né? Para quem não sabe, existe um tempo máximo da sua ida aos Estados Unidos para a entrevista consular, que eles pedem, né? Que são 4 meses. Mas não é que você não pode marcar com 6 meses, 8 meses. Você pode, mas pode chegar lá no consulado e eles falarem para você, não, pega aqui um formuláriozinho verde e reagenda a sua entrevista para mais perto da sua viagem. Ou negado, ou retém o seu passaporte e só envia com visto perto da viagem. No meu caso, eu só vou para os Estados Unidos em fevereiro de 2022. Caraca. Fiz a entrevista, passei e já estou com os vistos em mão. Tipo, demorou pouco tempo. Então, não é que seja sorte, mas a gente, na pandemia, acho que eles não quiseram. E a gente também não quis deixar mais para frente, porque quando abrir para B1 e B2 aqui no Brasil, não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. E aí nós marcamos, entramos, eu preenchi o formulário 10.160. Eu comecei todo o processo dia 28 de maio. 28 de maio. Todo o processo de comunicar a escola, tudo. Dia 23 de junho eu já estava com visto na mão. Caraca, cara, foi rápido aí. Muito Parabéns. rápido. E fala para nós, Reinaldo, porque nesse momento de pandemia, muitas pessoas ficaram com dúvidas de fazer esse processo, se ia ser aprovado ou não. Você e sua família ficaram com algum receio, assim, devido a esse cenário que a gente vive, ou não? Receio é impossível dizer que não fica, né? Porque é muito dinheiro gasto que não volta.
Então, ficamos, assim, mesmo tendo um emprego fixo, sendo servidor público, minha esposa tendo uma empresa, temos coisas no Brasil, a gente fica, não tem como não ficar. Mas sempre com a cabeça fixa que estamos dizendo a verdade, vamos fazer isso mesmo. Temos a aplicação do mestrado da minha esposa, que precisa da proficiência. Tenho meu emprego, que sou servidor público estável de carreira. Fomos confiantes, mas quando chega no consulado, as pernas tremem, a voz não sai. Então já vamos descobrir como que foi essa entrevista, mas conta também para a galera, porque tem aquela fase da biometria, né, do CASV, né? Você tem que agendar. Vocês que já tinham visto já de turista, teve que fazer isso de novo? Como que funciona esse processo para a galera entender? Em Brasília, em Porto Alegre não tem o CASV, né? Porto Alegre já é direto. Mas a maioria aqui no Brasil é primeiro agendamento, CASV, foto e biometria, obrigatoriamente. E tem que ser antes da entrevista consular, porque eles têm que fazer o check na sua foto e na sua biometria e seus dados. É bem tranquilo. Agendamos numa segunda-feira, não pegamos fila, não pegamos nada, chegamos. As crianças abaixo de 14 anos têm que levar uma foto 5x7 ou 5x5. A criança não está entrando para tirar foto. E quem não levar a foto, na frente do CASV, tem uma foto de R$55 para tirar, se quiser. Então leve uma foto, custa R$5 antes de ir. Aquela venda de oportunidade, né? Tranquilo. Aí levamos a foto das nossas filhas e foi só eu e minha esposa, não levamos as meninas. Chegamos lá, entramos, eles tiram a foto posicionada. Vá bonito, porque é a foto do seu visto. É a foto que vai sair do seu visto. Tiramos as biometrias, eles devolvem o passaporte com um formulário 10.160 dentro dele e um adesivo colado. Eu posso mostrar? Um adesivo colado. Ele cola esse papel, onde que tem um código de barra, que tem o número do seu formulário 10.160 e o número também. Eu tenho também, mas meu já tá tudo apagado. Não mudou nada, não mudou nada. Entrega e fala, agora você pode ir para entrevista consular. A minha entrevista consular foi no outro dia, não tinha no mesmo dia. Tem gente que vai no mesmo dia, marca uma hora num e uma hora no outro. Passamos por esse ponto, bem tranquilo. O pessoal já fica tremendo aí, não precisa, tá? Nesse lugar ninguém te nega nada, ninguém te bloqueia, não. É só digital e foto, né? E foto, mais nada. Tá certo. E conta para nós, Reinaldo, foi lá você, a sua esposa, você levou as crianças também no dia da entrevista? Não, foi só não precisa levar criança. Não precisa. Tem no formulário dizendo que crianças abaixo de 14 anos não necessitam ir na entrevista. Imagina criança te puxando, te perguntando. Meu Deus me livre. 2 aí. 2, não dá não. E conta para nós, cara, como que foi a entrevista, né? Porque vocês já tinham o visto de turista, então agora vocês estavam tentando um outro visto de estudante, né? Muitas pessoas às vezes até têm dúvidas, né? E medo de alguma forma negarem o de estudante, cancelarem de turista. Vocês tiveram algum receio, alguma coisa? Porque querendo ou não, todo mundo pesquisa no YouTube alguma coisa, né? E o que nós mais encontramos no YouTube é cancelaram o meu de turista e me negaram de estudante. Eu falo, meu Deus, agora eu não sei o que fazer. E estudamos, vemos, passamos todo o formulário 10.160 para ver se não tinha ficado nada pendente, nada falho, né? Ali, nada de datas contraditórias ou algo parecido. Fizemos aquela mala de documentos para levar para o consulado, que nunca pedem nada, mas levamos. Estava um chumaço de documentos lá, bem certo. E fomos para a entrevista. Chegando lá é um pouco chato, né? Porque você tem que deixar celular tudo do lado de fora, não adianta levar, não entra, mesmo desligado. Passa por uma porta pesadíssima que ninguém consegue empurrar sozinho aquela porta. Entrevista de metal. E agora... Quando eu tirei meu visto de turismo, não tinha isso. Mas agora tem 2 checagens antes de ir para o cônsul, né? Tem uma checagem dos documentos ali, a pessoa te coloca numa fila. Nessa fila, você vai para uma outra checagem, que é o pessoal verificar se você pagou a taxa da Service, né, do formulário I-901, que é de estudante, pagou todas as taxas e todos os vistos todos os passaportes estão ali. E aí depois você vai para a fila do terror, que é a fila onde que você escuta todo mundo sendo entrevistado, sendo negado, sendo aprovado, e você escutando todo mundo até chegar a sua vez.
Então vamos fazer o seguinte, antes da gente chegar na sua vez da sua esposa, o que você viu ali na hora que você estava vendo? Porque eu lembro da minha também, né? Eu sempre vi o pessoal assim, mas eu não entendi o que era aquilo. Você já sabe o que era. O que você viu ali da galera sendo aprovada? Tinha muito sendo aprovado, muito sendo negado. O que você viu? Muitos sendo aprovados, assim, e muitos sendo negados. Muito mais sendo negados do que aprovados. Antes da minha entrevista ali, eu vi 6 ou 7 fazendo entrevistas. 4 foram negados, 2 foram aprovados, inclusive o da minha frente, e o outro eu saí curioso para saber se ia aprovar ou não. Dos que foram aprovados, assim, você viu assim o que ele estava perguntando para a galera, dos que estavam sendo negados, o que ele estava falando também, porque muita gente não sabe às vezes por que é negado, né? Os que estavam sendo negados, a primeira resposta era que norteava tudo, que era por que estudar inglês agora, nesse momento. E aí muita gente respondia algumas coisas que o cônsul ficava, aí ele ficava puxando informação, e aquilo outro, como é que você vai bancar, por que isso, por que aquilo, mas a primeira pergunta era, todas eram iguais. Por que agora? Estudar inglês agora, nesse momento. Você lembra alguma resposta? Eu sei que é chato, né? A gente fala dos outros assim, mas você lembra alguma resposta de alguém que foi negado nessa primeira pergunta? Porque eu imagino Sim, que da eu sou primeira. cônsul. Eu pergunto, por que você quer estudar nos Estados Unidos agora na pandemia? Aí a pessoa, não sei. Então, mas foi mais ou menos essa pergunta, mas foi mais puxado americanizado, né? Qual que é o motivo real de você estudar inglês nos Estados Unidos agora, nesse momento, né? Tipo, voltando para a pandemia. E ela respondeu que sempre foi o sonho, era uma mulher sozinha, sempre foi o sonho dela estudar inglês nos Estados Unidos, e ela trancou a faculdade de Direito no 8º semestre para estudar inglês. Aí meio que ficou meio estranho, o cônsul não perguntou mais nada e digitou. O da minha frente, 2 na minha frente foi aprovado, saiu e ela ficou. Aí ele deu um formulário rosa para ela, que a gente conhece que é um formulário de negação, né? E falou que não foi aprovado. Aí não tem como chorar, não tem como questionar, só tem que pegar isso aí e chorar lá fora. Então vamos falar agora como que foi a experiência de vocês, né? Porque tá indo você, sua esposa e 2 crianças. Fala para nós, como que foi a entrevista? Vocês chegaram lá já tremendo, assim, meu Deus do céu. Eu cheguei, eu sempre fui bem calmo, né? Mas assim, por dentro eu tava tenso ao extremo. Minha esposa não conseguia andar, meio que eu levei ela agarrado no bracinho porque tava nervosa demais. Mas assim, não sei se já estudaram aí, mas muita pergunta está sendo direcionada ao F2, que era no meu caso. Porque querendo ou não, eu tô indo como F2, eu não posso trabalhar, eu vou cuidar de criança lá. Então, assim, a primeira pergunta foi direcionada a ela, para que ela respondesse em acordo, e depois todas foram direcionadas para mim. Foram poucas perguntas, mas tudo direcionado a mim, tentando verificar o motivo de eu também ter que ir, né? E aí você consegue falar quais são as perguntas? Sim, eu decorei todas elas. A primeira foi para minha esposa. Qual que é o motivo de você ir estudar inglês nos Estados Unidos? A minha esposa respondeu conforme estava no formulário. Eu tinha levado todos os documentos, né? Vou deixar uma pequena dica aqui. Essa história de responda só o necessário, não existe isso. O cônsul não te conhece, o cônsul não sabe quem é você. Aquele momento vai decidir se você gastou 10 mil reais à toa ou não. Então, cospe coisa e vamos ver o que vai dar. E minha esposa fez isso. Nós tínhamos um plano, já fomos várias vezes. Quero estudar, tenho que entrar na proficiência do mestrado na Universidade Federal no Brasil. Pretendo entrar no final de 2022. Para isso, eu preciso de uma proficiência em inglês. E eu não tenho inglês, meu inglês é 0. É melhor estudar 8 meses, 10 meses fora do que 5 anos no Brasil. E por isso que eu vou estudar. E se o senhor quiser, dentro aqui da minha pasta tem os documentos da universidade, tem o meu diploma de graduação em arquitetura, tem os documentos da minha empresa, isso tudo na primeira. E ele só... Na primeira pergunta. A primeira pergunta. E ele só digitando. E aí minha esposa respirou, né? Deu uma engolida, segurou. E ele ficou digitando. Aí ele virou para mim e olhou no meu formulário, né? E falou: você é servidor público federal? Falei: sou. Ele, concursado? Tipo, concursado para saber? Eu falei: sim, concursado de carreira.
Aí ele, anotando. Como o senhor vai? Aí eu falei, tirei licença, eu vou solicitar uma licença em acordo com a legislação. Digitou. Aí, no consulado, não é costume eles perguntarem sobre esponsos ou comprovação financeira, né? E ele anotando. Aí, no meio da anotação, ele meio que cochichou. Tem um sponsor, eu sponsor da minha esposa, né? Só porque, como tinha que comprovar um valor grande na conta, colocamos também minha sogra, né? Mãe da minha esposa. Ele tem um sponsor. Aí eu escutei de longe e falei, mas eu tenho toda a comprovação financeira aqui que nós temos renda suficiente para nos bancar lá esse período. Aí ele, ok. Digitando. Não falou mais nada. Simplesmente pegou os passaportes, botou dentro do saquinho, né? Aí quando ele botou dentro do saquinho, nós já sabíamos daquele processo, né? Botou dentro do saquinho, tá aprovado. Mas antes de ele colocar e dizer que estava aprovado, ele perguntou, quantas vezes vocês já foram aos Estados Unidos? Aí minha esposa falou, qual foi a última viagem que nós fizemos para o exterior? Aí a gente falou que já tínhamos, no ano de 2018, tínhamos ido para a Europa, fazer algumas viagens na Europa, e em 2019 tinha ido para os Estados Unidos. Aí ele concluiu, e quantas vezes vocês já vieram para os Estados Unidos? Aí vem aquela dúvida, porque no formulário 10.160 nós colocamos os últimos 5 anos. Então, a gente ficou meio receoso na resposta, mas fomos sinceros. Olha, nós já fomos 8 vezes para os Estados Unidos. Aí ele, ok, o visto foi aprovado e vai chegar no CASV e vocês buscam no CASV. Aí minha esposa quase chorou na hora, né? Assim, de nervoso. Aí lá fora foi plena felicidade, foi mais tranquilo. Tá certo. Deixa eu fazer umas perguntas para você, né? A gente tem muita dúvida, às vezes, quando envolve criança no processo, né? E às vezes alguns cônsules fazem perguntas do tipo, mas onde que as crianças vão estudar? Como que elas vão ficar tanto tempo fora? Eles fizeram alguma pergunta direcionada aos seus filhos? Não, mas ficamos preocupados com isso aí. Eu não posso negar que não ficamos preocupados, porque tudo que nós estudamos, né, estava dizendo para isso. E o visto F1, para quem não sabe, dá plenos direitos aos dependentes de estudarem nas redes públicas dos Estados Unidos de educação. Então, nós estávamos bem cientes. Não é possível uma criança ficar lá 10 meses, igual a nossa, de 8 anos, e não estudar. Então, nós íamos ser bem sinceros e falar, não, a nossa filha ela vai estudar no colégio público dos Estados Unidos nesse período, porque não tem como não estudar. E lá, para quem não sabe, é crime a criança não estudar, né? Então, tem que estudar. Exatamente. E em algum momento eles chegaram a questionar o motivo pelo qual ela quer estudar nos Estados Unidos e não no Brasil, uma vez que o Brasil tem um monte de escola de inglês? Ou eles nem perguntaram isso? Eu acho que eles não perguntaram, porque minha esposa já, na primeira resposta, ela já falou, né? Ela falou, olha, é muito melhor estudar 10 meses, 8 meses nos Estados Unidos que 5 anos no Brasil. Ela já mandou essa na primeira pergunta, ele não perguntou, ela já mandou. E ele só anotou, ficou anotando. Tipo, nada demais. Tá certo. O programa de estudo a qual vocês estavam aplicando também é 1 ano, não é? É, 1 ano. 1 ano, beleza. Show de bola, bacana. Aí, beleza, aí é aprovada, aí vocês colocam a mão num negócio lá doido, aí ou eles entregam o passaporte? Não, aí aprovaram, ele retém o passaporte com eles, né, para impressão do visto, ou enviar para sua casa ou buscar no CASV. Nós escolhemos buscar no CASV. Aí eles pediram para botar os 4 dedos, né, os fingers lá, e colocamos e ok, saímos. Aí, menos de 24 horas depois, nós fizemos a entrevista às 9 horas da manhã. No outro dia, às 7 horas da manhã, recebemos o e-mail que os passaportes com os vistos já estavam no CASV. Caraca, cara. Aí vocês foram correndo lá pegar. Não, aí tem que agendar, tem que entrar no site do CASV e agendar a retirada. Agendamos para, sair o resultado na terça, agendamos para outra segunda, né? Porque eu estava com alguns projetos para tocar, não podia ir naquele dia. Chegamos lá, pegamos os passaportes, assim, e estamos com os vistos hoje. Tá certo, ó, parabéns, eu fico feliz por vocês. E conta para nós, o visto que vem estampado no passaporte, que essa é uma dúvida que as pessoas têm bastante, né? Eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta. Ele vem com quanto tempo o visto em si? 4 anos. 4 anos.
Porém, 4 o anos. programa de estudos vocês pediram para 1 ano. Sim, aí o programa de estudo ele pode estender o tempo que for necessário, né? O visto de estudante, para quem não sabe, não tem limite de prazo, né? Mas existe uma legislação americana que diz que não pode abusar do visto de estudante, né? Mas Exatamente. é normal o pessoal ficar 2, 3 anos nos Estados Unidos estudando. Só para quem está assistindo entender, galera, é o seguinte: o visto de estudante é concedido na maioria dos casos por 4 anos, mas eu já vi até de 5 e já ouvi falar de 2 também. Só que a I-94, ela vem escrito D/S, que é During Status. Então, desde que você continue renovando o seu tempo de permanência na escola, que aí seria o I-20, você consegue estudar aqui por um longo período de tempo. Agora, se você quiser ficar entrando e saindo, aí você tem que voltar no Brasil quando vencer o visto e renovar o visto de estudante. Você já sabia disso? Explicou melhor agora, mas sim, visto só se aplica em consulados, né? E só existem consulados fora dos Estados Unidos. Recentemente, uma amiga minha, ela já conseguiu o green card dela, mas ela passou por esse processo de renovar o visto de estudante. Futuramente vai estar no canal e ela vai explicar como que foi. Ah, legal, porque deve ser complicado. E conta para nós, Reinaldo, com todo esse processo, né, que vocês foram aprovados, quanto que vocês gastaram em reais nesse processo, né, de taxas, de todas as coisas que vocês tiveram que pagar, só para a galera saber como que está o cenário atual 2021. Para a família inteira, tá? Para a família inteira nós gastamos em dólares, $1.600 para a família inteira. Mas em reais, multiplica pelos 5,38, que aí vai dar aí R$8.000, né? Mais ou menos R$8.000. E para uma pessoa só, não foge muito, tá? Porque só é diferente o DS 160. As outras taxas são iguais. Ah, mas e a comprovação? A comprovação você não gasta nada agora, mas você tem que gastar ao chegar aos Estados Unidos, né? Porque não tem como não ficar sem comprar um carro, sem alugar um apartamento. Então, esses custos vão lá. Mas aqui, comprovação, mas o de gasto mesmo foi I-20, matrícula, material, envio do formulário e os 10,160. Né? E a taxa service. E a taxa service, que é $350 hoje. Tudo isso deu R$8.000. R$8.000 para as 4 pessoas. Para as 4 pessoas, show de bola. Ah. E fala para nós, né? Ela já sabe como que vai ser a metodologia de ensino. Eu já sei que aqui eles ensinam inglês em inglês. Eu não sei se ela está preparada para isso, mas ela sabe como que vai ser a carga horária e qual o valor da mensalidade também, só para a galera saber. Sim, para quem vai com o visto F1, no mínimo tem que estudar 18 horas semanais. E ela vai estudar de segunda a quinta-feira, das 6 da noite às 10h30 da noite. E a cada 4 semanas tem que pagar $420. Não é todo mês, é a cada 4 semanas. Então, vai ter mês que você vai pagar $840, porque no mês e no final. Eu não sei se você sabe, Reinaldo, que como você vai vir como F2, o F2 ele tem mais liberdade que o F1. O que você pesquisou sobre o F2, né? O que você pode fazer? É verdade que você pode entrar e sair a qualquer momento, pode tirar a carteira de motorista? O que você pesquisou que você pode fazer enquanto F2? Olha, o F2, ele não pode... Eu pesquisei os pós e contras, né? Não pode trabalhar de forma nenhuma, nem com Opti, nem com nada, porque só quem tem esse direito é o aplicante F1, tá? Trabalhar não pode. Pode montar empresas, pode se criar uma empresa dentro dos Estados Unidos, mas não pode trabalhar para essa empresa, né? Vistos de não imigrantes, todos dão esse direito, né? De montar empresa. Carteira de motorista, posso tirar em qualquer estado sem problema nenhum. Só ter o status do I-20 da minha esposa, que é F1, mantido, né? O status. Posso entrar e sair dos Estados Unidos a qualquer momento, sem período de férias, nada. Posso, tenho essa liberdade. É assim mesmo, Oi? Cara? Sai e entra quando quer mesmo? Eu tenho essa dúvida. Sai, assim, lá na descrição dos papéis, né, do F2, né, eu posso entrar e sair tranquilamente dos Estados Unidos a qualquer momento. É até bom, porque como vamos deixar coisas no Brasil, eu tenho que ficar... Não vou poder ficar lá esse tempo todo sem retornar no Brasil em algum momento ou não.
Então, posso entrar e sair do Brasil a qualquer momento. Lógico, né? Toda saída e toda entrada você vai ficar preocupado com imigração, mas pela legislação em si é bem tranquilo, né? Tá certo. Até porque você tem seu trabalho, né, cara, aqui lá no Brasil, então eu imagino que tem que ter essa saída e entrada. Bom, cara, é isso, assim, você tem um canal também no YouTube, convida a galera para conhecer o seu canal, veio do seu peixe. Obrigado, Roger. Assim, eu fiquei impressionado o Roger me convidar, porque um canal tão pequeno eu montei recentemente, mas como é um assunto, né, corrente, né, é interessante passar para todo mundo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Reinaldo Balduino, que é de um Instagram que eu tenho de Orlando, Agenda Trip Orlando. Essa Agenda Trip Orlando já tem muito tempo, eu coloco charges, memes, dicas de Orlando, só Orlando. Ah, você é um Disney maníaco. Sim, eu sou um Disney maníaco. Eu amo aquele lugar e por isso escolhemos aquele lugar para passar um período lá nesse período de estudo. E o meu canal Reinaldo Balduino tem alguns vídeos lá específicos do visto de imigração, de todas as vezes que eu entrei nos Estados Unidos, que eu passei pela imigração dos Estados Unidos, eu coloquei um vídeo lá de todas as perguntas que já me fizeram até hoje. E o pessoal tá achando bem legal, porque a primeira vez que eu fui para Nova York, não me perguntaram nada na imigração. Simplesmente olharam para mim, para minha mulher, pediram o passaporte, colocou. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, bota os dedos, bota o dedão, tirou foto e entrei. E eu fiquei, tá, mas cadê o lugar que vão me arrochar, vão me botar na parede, vão me dar um Todo mundo fala que, meu Deus, a salinha. Meu Deus. Aí pegamos as malas, eu vi uns policiais, falei, é ali agora, mo, segura. Entregamos o formulário pro pessoal, eles bem-vindos aos Estados Unidos, aí a gente saiu, tava em Nova York. Ah, alguma vez nessas 8 vezes que você veio para os Estados Unidos, vocês caíram em salinha? Quando eu fui só. Quando eu fui só. Quando eu fui só, é terrível. É tenso, você se sente... Eles não são mal educados de forma nenhuma. Não são mal educados, são bem corteses, mas assim, eu fiquei 4 horas. Eu fiquei 2 horas e meia em pé, sem saber o que estava acontecendo, porque você não sabe, você fica numa linha amarela, e essa linha amarela dá para uma parede e você fica lá naquela parede olhando e vendo tudo passar e vendo tudo acontecer. E aí vem uma pessoa, te chama para essa linha, e foi eu e um amigo, né? Então, separaram a gente, um monte de pergunta, colocaram alguém para falar em português, que eles não queriam problema de língua. E arrochando e desmonta mala, e monta mala, isso e aquilo, isso outro. Foi qual aeroporto? Aeroporto de Miami, nós estávamos indo para Nova Orleans. Era conexão, assim. Conexão. E aí apertaram, aí perguntaram, e sua esposa? Falei, opa, já estão sabendo da minha esposa? Falei, ela não veio porque nós já viemos há 30 dias, 35 dias, fazer o enxoval da nossa primeira filha, né? E ela tá grávida, ela não pode ficar viajando. Só 1 minuto, saíram e sumiram. Aí daqui a pouco voltaram uns 20, 30 minutos depois, falaram, bem-vindo aos Estados Unidos. Não sei se foram pesquisar, foram checar, não sei. Só sei que é tenso, você se sente meio... vou voltar. Não tem o que fazer. Mas assim, como você sempre falou a verdade, agora tá vindo estudar e todas as outras vezes você veio e voltou, então não tem o que temer, é só falar a verdade. Pronto. Eu sou desse ponto, só falar a verdade. Eu fico escutando pessoas relatando, me negaram o visto. Mas você queria fazer o que lá? Não, eu queria ir para morar mesmo. Tá, então eles fizeram certo, né? Eles te negaram porque você não pode ir para morar. Então, eles estão errados. Não estão. É meio complicado. Eu fico vendo. Não postem nada em rede social, gente, que se comprometa. Hoje eles têm o direito de acessar suas redes sociais. Então, isso é um ponto bem, bem importante. Mas não caiam na salinha. E para a gente finalizar essa entrevista, em vista de todas as suas experiências, entrando e saindo dos Estados Unidos 8 vezes, agora está vindo para estudar, espero que dê tudo certo na vida de vocês. Vou acompanhar vocês no Instagram, vou seguir aqui, eu não estava seguindo, vou seguir, e vou acompanhar no YouTube também. Se você pudesse dar um conselho para a galera que quer tentar o visto de estudante, ou futuramente vai tentar o de turista também, quer vir aqui para os Estados Unidos, seja conhecer ou até mesmo estudar, o que você poderia falar para essas pessoas? Criem vínculos aqui no Brasil. Não é só criar vínculo, é demonstrar esse vínculo hoje. Eles têm acesso à sua conta bancária, eles têm acesso a seus dados. Não tem.
Não tem. Você tem que demonstrar o que você tem de vínculo aqui. Então, demonstre por redes sociais, por comprovações financeiras, extratos bancários. Façam viagens, mesmo internos ao Brasil, isso conta bastante também para comprovar que você tem estabilidade financeira, porque eles vão te negar assim, se eles não sentirem a confiança para que você possa entrar nos Estados Unidos e retornar ao Brasil novamente. Então, criem vínculos. Antes de qualquer coisa, não ache que você, com 22 anos, sem trabalho, sem algo, você vai aplicar para um visto e vai conseguir, porque é bem difícil isso acontecer. Ah, vai negar para 22 anos? Não. 22 anos, termina a faculdade, consiga um emprego, tenha vínculos financeiros no Brasil, viagens, rede social constante, porque hoje tudo é norteado em rede social, tá? Então, se na sua rede social ele vê que você trabalha, que você viaja, isso é praticamente impossível que eles possam te negar uma requisição de um visto de não imigrante. Eu quero agradecer a participação aí do Reinaldo, espero que vocês tenham gostado da entrevista, espero que tenha sido informativa para você que vai tentar o seu visto agora nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, espero que as fronteiras abram o mais rápido possível para que todo mundo possa ter uma experiência internacional aqui. As redes sociais do Reinaldo vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, então corre lá, segue ele, tá show de bola. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado, Roger. Um prazer demais conversar com você.